A paz do Senhor, meus irmãos, louvado seja o nosso Deus por mais esse momento que nós aqui nos encontramos para cultuá-lo, para adorá-lo e aprender um pouquinho mais acerca da sua palavra. Eu quero convidar você, juntamente com sua família, para orarmos ao Senhor e darmos início a mais um culto online. Soberano Deus, Pai amado e santo, te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor, por nossas vidas, por nossa saúde. Oramos a Ti, Senhor, por mais um culto em agradecimento, Senhor, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, Senhor, por ter nos guardado, Senhor, ter nos livrado. E oramos, Senhor, para que muito em breve toda essa situação seja contornada e que a gente possa, então, Senhor, nos reunirmos nos templos, juntos e Te adorarmos e trazermos o nosso melhor culto a Ti, Senhor. Recebe agora a nossa adoração, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Estaremos ouvindo agora a leitura da palavra pelo nosso irmão e diácono Costa. Deus te abençoe. Saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho. Convido você que está nos assistindo agora a abrir sua Bíblia. Façamos a leitura no Salmo de número 46. Diz assim a palavra do Senhor. Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, em meros mortais incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra e o mar, e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Oremos. Santo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais este momento que o Senhor concede em nossas vidas, de estarmos diante da Tua presença, Senhor, para te louvar, para te adorar e te agradecer, ó Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem concedido em nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos pela Tua palavra, ó Deus, a Tua palavra que nos traz esperança, Senhor. Aleluia, e confiança num Deus tão maravilhoso, ó Pai, capaz de nos livrar de todo o mal, Senhor. E é por isso que nós te pedimos, ó Deus, depositando a nossa fé, nossa confiança no único Deus vivo, que o Senhor nos abençoe, ó Pai. Que neste momento o Senhor adentre aos nossos lares, ó Pai, e nos abençoe. Que o Senhor abençoe, ó Deus, aqueles que encontram-se enfermos nos hospitais, nos lares, ó Pai, clamando pela Tua misericórdia, ó Deus. Que o Senhor os abençoe. Abençoe a nossa nação, ó Deus, e ser conosco, nos dê o entendimento da Tua palavra neste momento, ó Deus. Assim eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Senhor. Meus irmãos, vamos agora estar fazendo a leitura da palavra e a ministração. Eu convido você para abrir sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 17, dos versículos 1 ao 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse o mundo. Senhor, Deus e soberano, louvamos a ti, Senhor, pela tua palavra, que agora será ministrada aos nossos corações, Senhor. Nos abençoa, nos guarda, Senhor, neste momento, Pai, para que possamos aprender ainda mais acerca do teu reino. Em nome de Jesus, nós te louvamos eternamente. Amém. Aleluia. A palavra do Senhor hoje, no livro de João, capítulo 17, vem nos falar um pouquinho sobre a vida eterna em Jesus. Quando passamos aí momentos na vida de aflições, de dificuldades, turbulências, também podemos buscar na palavra do Senhor o conforto maior para a nossa alma, que é a certeza da salvação em Cristo Jesus. O livro de João, irmãos, quando escrito 30 anos após os outros evangelhos, ele traz uma perigosa heresia que predominava os cristãos da época. Era o gnosticismo, É um ensino que trazia tudo o contrário à palavra que Jesus havia deixado para nós como cristãos. E muitos cristãos à época estavam seguindo a esta seita, a este tipo de religiosidade, que na verdade é uma forma disfarçada de combater o Evangelho. Mas louvado seja o Senhor, que deixou homens preparados, capacitados, ensinados de fato, para nos transferir a verdade, e essa verdade, que é o Evangelho do Senhor, vem no livro de João, inclusive, nos reforçar para reafirmar mesmo as verdadeiras obras que o Evangelho pode fazer na vida do cristão. E dentre essa obra que o Senhor tem para fazer na vida do homem, ela vem exatamente como principal ponto a salvação eterna. Hoje, já não é tão mais valorizada, já não se vê mais nas igrejas uma pregação tão contundente concernentes à salvação, mas Jesus está às portas, Nós estamos observando que o mundo, da forma como tem caminhado, em pouco tempo, creio eu, meus irmãos, em pouco tempo, veremos o arrebatamento. Podemos profeticamente afirmar que somos a geração do arrebatamento. Que privilégio para nós! Sabemos que muitos já morreram em Cristo, e a palavra do Senhor ela nos ensina que os que morreram em Cristo, os que dormem em Cristo, ressuscitarão e serão os primeiros a serem levados ao céu na vinda de Jesus. Oh, aleluia! Você está se preparando para esse momento? Você está se preparando para a vida eterna? É exatamente por isso que nós tivemos aí o Senhor trazendo o seu único filho para sacrificar-se por nós. Hoje, nós celebramos a ceia do Senhor, nós celebramos a vitória de Jesus sobre a morte e com uma convicção, que assim como ele venceu a morte, nós também venceremos. Aleluia! Mas para que isso seja fato em nossa vida, precisamos seguir a todos os preceitos que ele determina para nós. E dentre esses preceitos é vivermos em obediência. Bom, a desobediência é a causa principal de hoje não termos uma vida imortal. Veja, o Senhor, quando deixou Adão e Eva no paraíso, nossos primeiros pais, o propósito ali era de deixá-los, vamos dizer assim, em teste. Por que em teste?
O Senhor já podia tê-los feito imortais, mas o Senhor precisava ver no homem a sua fidelidade. O Senhor está o tempo todo confiando nas nossas convicções, na nossa mudança de caráter, e esse caráter, claro, um caráter sempre positivo para Deus. Deus, ele nos deu livre-arbítrio, e é exatamente neste livre-arbítrio que ele aposta em nós, a nossa fidelidade a ele. Sabemos que é muito difícil nos mantermos fiéis a ele. O nosso Deus, ele é o tempo todo fiel para conosco. Podemos estar numa vida abundante, podemos estar numa vida em escassez, que o Senhor, ele é fiel a nós. Ele nos abençoa. Quando estamos na abundância, nem percebemos ou não valorizamos tanto como deveríamos a presença de Deus em nossa vida, o agir de Deus em nossa vida. Mas quando nós estamos nas adversidades, é quando nós mais nos voltamos para ele e quando mais percebemos a sua fidelidade. Ele trabalhando para ser provedor em nossa vida, em tudo aquilo que nós necessitamos. Por isso, o salmista, no Salmo 23, ele afirma de forma bem categórica, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando o salmista expressa dessa forma convicta que o Senhor é seu pastor e nada, absolutamente nada lhe faltará, é concernente a todas as coisas que precisamos, desde a nossa saúde, a nossa moradia, vestimentos, alimentação, tudo, meus irmãos, tudo. Deus, ele é provedor. Não percebemos, como eu falei há pouco, quando estamos principalmente na abundância. Temos a fartura, olhamos para os nossos celeiros, estão abastecidos, olhamos para a nossa conta bancária, está tudo bem, olhamos para a nossa saúde e também estamos vivendo bem. Não percebemos, então, que o Senhor é quem age com sua fidelidade conosco e, principalmente, através de nossa obediência a Ele. Amém? Mas, quando está em falta a saúde, quando está em falta a alimentação, quando está em falta, seja qual for uma das nossas necessidades, nos lembramos mais do Senhor, mas Ele continua sendo fiel, aleluia, sendo fiel mesmo com nossa infidelidade a Ele. E sabe, meus irmãos, ainda falando sobre a desobediência, ela é a razão pela qual hoje não temos a imortalidade. Quando Adão e Eva desobedecem ao Senhor, observem, sabemos que a história toda se resume na questão do fruto que eles não deveriam comer e comeram. Naquele fruto não tinha o poder absoluto da vida eterna ou da morte. Não. Simplesmente era uma forma de Deus botá-los à prova se eles seriam obedientes, se seriam fiéis ao que o Senhor havia determinado para eles. Mas como nós sabemos, não foram obedientes e na sua desobediência desagradaram a Deus. E a consequência da desobediência na vida do homem é que gera o pecado. E o pecado é quem nos afasta desse Senhor maravilhoso, amoroso, zeloso, mas que é ciumento. Sim, meus irmãos, o Senhor, ele tem ciúme de nós. E o pecado é a única condição para nos afastarmos dele, porque ele é santo, ele é puro, louvado seja o seu nome. E nós não podemos, em pecado, termos uma comunhão com ele. Por isso que ele põe em questão agora a salvação eterna do homem, ou melhor, a vida eterna do homem. Quando Adão e Eva falham com o Senhor e desobedecem, a palavra do Senhor diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Mas louvado seja o nosso Senhor, que também por um homem a salvação eterna, nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Tudo isso, meus irmãos, pode hoje vivermos de uma forma mais segura, mais convicta, da vida eterna em Cristo Jesus. O Senhor, que sendo um homem puro, sim, um homem porque ele teve uma natureza 100% humana e conseguiu viver aqui, nos dá a mostra de que há grande a possibilidade de nos mantermos fiéis ao Senhor. Ele se manteve íntegro e, sendo ele justo, pagou um alto preço com o pecado da humanidade. E por essa razão, hoje nós temos esse acesso. O Senhor, ele nos dá de volta a oportunidade da vida eterna. E João,
muito feliz quando ele escreve acerca do que Deus preparou através de seu Filho para nós. Aleluia! O Senhor, ele prepara um plano tão tremendo que só ele mesmo, com todo o seu poder, é que poderia realizar. Porque a palavra do Senhor nos diz que ele olhou para cá, para a terra, e não viu nenhum justo, nenhum homem que ele pudesse usar aqui na terra para a salvação da humanidade. Por essa razão, ele próprio, ele se faz carne, ele faz-se agora tão frágil quanto nós, mas ainda com sua fragilidade, ele se mantém forte através de sua fidelidade. Você observa que nos capítulos, nos versículos que nós lemos há pouco, o Senhor agora ele pede para que Deus, como Pai, o glorifique, para que ele glorifique o Pai. Assim é a minha vida e a sua. Nós temos que glorificar o nome de Deus através de nossas vidas. Aleluia! Nós que temos a convicção da vida eterna, não podemos sequer temer a morte. Hoje, nós estamos acompanhando, devido à situação que nós estamos vivendo, muitos cristãos se aterrorizando até com a questão da morte. Mas, meus irmãos, a morte para nós, ela é ganho. Aleluia! Quando nós temos a convicção de que Jesus Cristo sacrificou-se em nosso favor para nos resgatar, aleluia, temos convicção de vida eterna. Não devemos temer a morte. É claro que não vamos brincar com a nossa vida, não vamos colocar nossa vida em questão por bobagens, por tolice, absolutamente. Mas podemos estar certos de que a morte na vida do cristão, aleluia, é ganho. É ganho porque a palavra do Senhor, em Salmo 116, verso 15, preciosa é a morte dos santos aos olhos do Senhor. Aleluia. A nossa morte é preciosa, vejam só, tem um prazer para Deus em nos recolher, porque Ele sabe que nós vivemos num mundo no qual nós não somos dele, estamos apenas temporário. É por isso que a desobediência do homem, ainda lá com Adão e Eva, tornou a nossa vida neste mundo apenas transitória, momentânea, passageira. Vai chegar o momento em que nós seremos aqui, ou quando morrermos, ou no arrebatamento, termos a morada eterna com o Senhor nosso Deus. Aleluia! Por isso, meus queridos irmãos, que nós devemos nos voltar para Deus, unicamente a Ele, como Senhor e Salvador de nossas vidas, porque somente o Senhor é quem nos pode assegurar a salvação eterna. É através dele, através do sacrifício do seu Filho amado, que fomos alcançados. Se você analisar a sua vida, se você fizer uma retrospectiva de sua vida, como você era e como você é hoje, após conhecer Jesus, eu posso falar isso como meu testemunho. A vida que eu vivia e a vida que hoje vivo, né? A transformação que o Senhor Deus fez na minha vida e a perspectiva que eu tenho hoje de um dia morar no céu, morar no seu reino, eternamente com Ele, que antes eu nem imaginava. Porque quando nós não conhecemos a Jesus, nós não temos ainda a noção do que é a vida eterna. Mas a partir do momento que nós conhecemos o Senhor, no livro, inclusive, de João, nós podemos ver que a tônica do livro é que Cristo veio para dar vida ao homem, ele veio para dar vida não apenas no sentido humano, não, a vida eterna. Aleluia, a vida eterna. Não consideramos que após a morte tem a vida. Como não considerar isso? Se o Senhor, na sua palavra, ele nos afirma. E o livro de João, que nós estamos lendo aqui, é um livro que mais expressa, né, esse interesse de Deus, interesse de Jesus sobre a vida do homem. Para você ter uma ideia, João ele fala, salvo engano, 43 vezes a palavra vida. Ele expressa, né, vida, porque o Senhor Jesus, ele é a vida. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando o Senhor ele se expressa como a vida, é a esperança que eu tenho, é a esperança que você pode ter juntamente com a sua família. E que a morte, ela não é o nosso final. Absolutamente, meus irmãos. A morte, para nós aqui na terra, é um recomeço. Ou quem sabe, a gente pode até dizer, na verdade, que é o começo da vida verdadeira. Porque agora teremos uma vida onde choro, dores, prantos, as necessidades, tudo isso já não existirá mais.
Aleluia! Então nós temos motivos para estarmos sempre glorificando a Deus, buscando a Ele, sendo fiéis a Ele, aleluia, para que tudo na nossa vida, meus irmãos, tudo seja para glorificar o nome do Senhor. Amém? Como pecadores, não temos esperança de vida além dos 70, 80 anos. Podemos continuar vivos, mas já não é mais aquela vida tão ativa como nós podemos viver hoje na nossa juventude, até mesmo na nossa vida adulta, lá até os 60, 70 anos. A partir daí começam as dificuldades para nós. Já não é mais uma vida tão plena como antes nós vivíamos. Tanto é que podemos ver que passamos a configurar agora, um grupo de risco maior. Somos mais suscetíveis às enfermidades, às mazelas do mundo, porque em tudo nos tornamos mais frágeis fisicamente. É por essa razão, meus irmãos, que o Senhor, Ele veio para nos restituir, aleluia, a vida, é o direito, melhor de dizer, o direito de viver para sempre, para vivermos para sempre com Ele. No livro de João, capítulo 10, versículo 10, veja só, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham a vida e tenham em abundância. Vida em abundância é uma vida eterna. Não tem limite, nada mais pode agora nos deter, e é esta a causa principal do sacrifício de Jesus. Primeiro, nos resgatar de nossos pecados, através do seu sangue, do seu sacrifício vicário, e depois que passarmos por esse período, como eu falei há pouco, dessa vida de 60, 70, 80, hoje chegam até os 100 anos, poucos, raríssimos seres humanos vivem aos 100 anos e vivem uma vida saudável, uma vida em que eles têm plena liberdade para ir, vir, para se locomover. Se vivem até os 100, uns 100 e poucos anos, com muitas dificuldades. Então, salvo as raras exceções de homens que vivem até 100, 100 e poucos anos, com uma vida plena, uma vida saudável, uma vida com um bom deslocamento, independentes, são raros. Porque sabemos, irmãos, que temos uma vida limitada. Nós temos uma validade, um tempo para expirar a nossa vida. Aqui, essa vida frágil, essa vida carnal, essa vida que adoece, essa vida que se entristece, essa vida que sofre, que tem dores, tudo isso tem uma validade. E essa validade vai expirar. Mas eternamente com o nosso Senhor, aleluia, teremos a vida abundante. Como ele afirma no livro de João, capítulo 10, versículo 10, para que termos vida e vida em abundância, vida com Ele, vida que estaremos eternamente a glorificar o nome dEle, vida que estaremos eternamente, aleluia, com Ele, conforme Ele nos prometeu. Ele nos fez a promessa de vida eterna, e a vida eterna em Cristo é exatamente o que o Senhor tem como principal objetivo para mim e para você. Aleluia, que as nossas famílias possam ter também essa convicção, que possamos transmitir aos nossos esse propósito divino de vida eterna. Hoje, as nossas juventudes, nossas crianças já não estão mais sendo tão estimuladas a ter o prazer na vida eterna, porque estamos transferindo pouco os valores da palavra do Senhor para eles. Precisamos nos ocupar um pouco mais com os nossos filhos, com os nossos netos, precisamos nos ocupar um pouco mais com os nossos familiares, porque nós não sabemos o dia da expiração da nossa validade. E se queremos a vida eterna, precisamos dar esse ensinamento a eles, que possamos então ficar com esta palavra, que a vida eterna em Cristo Jesus é o nosso principal alvo. Aleluia! Eu oro a Deus para que você, juntamente com a sua família, alcance esse bem precioso, esse propósito de Deus de alcançar a vida eterna. Ainda há pouco nós tivemos aí alguns irmãos perdendo seus entes queridos, seus pais, familiares, que nós precisamos acompanhar como pastor, e vimos ali o desespero de alguns por não entender que a morte dos santos é preciosa aos olhos do Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Amém? Queremos orar agora pela palavra que foi ministrada a nossos corações. Soberano Deus, quero, Senhor, te agradecer pela tua palavra, que nos ensina, Senhor, que nos afirma
Senhor, que nos garante a esperança de vida eterna, em que só depende, Senhor, de cada um de nós, de vivermos em obediência, de vivermos em fidelidade contigo, Senhor. Pai, eu abençoo as famílias, Senhor, que nos assistem, a este irmão, esta irmã, a este senhor, esta senhora, ao jovem, Senhor, ao adolescente, a esta criança, Senhor, que nos assistem agora, Pai. Que o Senhor possa trabalhar em suas vidas e a eles, Senhor, a convicção da vida eterna será algo prazeroso. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. A graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com você, meu irmão, seja com você, minha irmã, seja com as nossas famílias, e que possamos então dizer amém.